Olá pessoal, tudo bem? Voltamos hoje em mais uma aula, né? Aí no sistema EAD, sempre esperando, né? O mais rápido possível que voltemos à normalidade. Mas enquanto isso não ocorre, né, gente? Vamos aqui tentando nos adaptar a essa nova realidade. Não podemos nos esquecer que é um caso, né, de vida ou morte, né? Então, por isso, devemos esquecer as dificuldades, encará-las e resolvê-las da melhor forma possível. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Ministério Público, né? O Ministério Público, quando ele é visto aí por leigos, né, por pessoas leigas, dá a impressão de que ele é um órgão do Poder Judiciário, né? Por que dá essa impressão? Porque o Ministério Público funciona lá no prédio do fórum, né? Você entra no fórum, tem lá a sala de audiências, normalmente ao lado tem lá a sala do Ministério Público, e pessoas, né, que não têm conhecimento a respeito da matéria, até pensa que o Ministério Público é um órgão do Poder Judiciário, que o Ministério Público é integrante do Poder Judiciário. Mas na realidade não é nada disso, né? O Ministério Público, ele é uma instituição autônoma, né, que é destinada a proteger os fracos. E os fracos aí, quem são os fracos, né? Aqueles idosos, pessoas que têm o estado intelectual aí, né, comprometido, os próprios pobres, né, na acepção, né, jurídica do termo, as pessoas inexperientes, né? Então, o Ministério Público, ele é uma instituição autônoma que tem a tarefa de verificar se os direitos dessas pessoas, né, eles estão sendo devidamente tutelados, né? E ainda o Ministério Público, ele, de forma geral, ele protege a sociedade, né? Com relação à proteção dos mais fracos, ele pode atuar, né, como parte no processo, né, representando essa pessoa, e aí estaremos diante, né, de um dos casos chamados de substituição processual, onde o Ministério Público atua em nome dele, defendendo o interesse de outrem, né? Que isso é uma exceção no processo. No processo como um todo, ninguém pode tutelar direito alheio em nome próprio, né? Isso está previsto lá no artigo 18 do Código de Processo Civil, aliás, no atual CPC, artigo 6º, né, do atual CPC. Mas o Ministério Público, ele pode atuar também como fiscal da lei, ou seja, o Ministério Público, ele pode atuar no processo civil, nos casos do artigo 178 do CPC. Tem lá determinadas situações que o Ministério Público, ele participa não como parte no processo, mas como fiscalizador da aplicação ou da exata aplicação da lei, né? E o artigo 178 do CPC diz quais casos o Ministério Público no processo civil terá essa atuação, ou pelo menos deverá ser intimado para que verifique se deverá ou não atuar. O Ministério Público atua também no direito do trabalho, né? Também tem lá o Ministério Público do Trabalho, que fiscaliza, que atua, né, nos processos trabalhistas, no sentido de verificar, né, se a lei está sendo cumprida, né, na forma com que foi prevista pelo legislador. Também nós temos o Ministério Público Militar, né, Penal Militar, que é o Ministério Público que atua lá nos tribunais militares, né? Nós temos o Ministério Público dos tribunais, o Ministério Público que atua nos tribunais, né? Por exemplo, nos tribunais de justiça dos estados são os procuradores, né, dos estados, né? Na Justiça Federal nós temos o Ministério Justiça Comum Federal, nós temos o Ministério Público que atua lá nos tribunais superiores, né, no Supremo, no STJ, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar. Todos têm o quê? O Ministério Público ali definido para que atue sempre com esse propósito de
proceder de fazer com que a defesa, né, a tutela da sociedade, ela seja obedecida. A tutela dos direitos, né, sociais, principalmente dos menos favorecidos, seja aí obedecida. Agora, o Ministério Público, sem sombras de dúvida, gente, ele tem uma participação mais, né, perceptível no âmbito penal, né? Porque o Ministério Público, no âmbito penal, ele é muito importante, porque quem pode propor ação penal, tá? Salvo as ações penais privadas, é o Ministério Público. O Ministério Público, ele é o titular da ação penal. Não pode, por exemplo, o particular promover ação penal, a não ser, conforme nós estudaremos mais adiante, vocês quando estudarem também, né, o processo penal, verão lá que nas ações penais privadas subsidiárias da pública, quando o Ministério Público não promove a ação no prazo ditado pela lei, o próprio ofendido pode promovê-la. Só que, lógico, mais adiante o Ministério Público vai, né, substituir esse particular na condução do processo. Em todas as outras ações penais, sejam públicas condicionadas à representação ou públicas incondicionadas, o Ministério Público será sempre o titular da ação penal, né? Então, no âmbito penal, o Ministério Público ele atua de forma mais evidenciada, né? Porque ele é o titular da ação penal, salvo nas ações penais privadas. Quais são as ações penais privadas? Vocês vão estudar isso também, né, mais adiante. A calúnia, a difamação, a injúria, né? São essas ações chamadas penais privadas, que somente o ofendido é que pode promovê-la através de uma peça chamada queixa-crime. Mas isso é matéria para vocês verem mais adiante. Salvo essas ações penais privadas, gente, o Ministério Público será sempre o titular, ou seja, somente o Ministério Público é que pode promover ação penal. Então, mesmo parecendo que o Ministério Público é parte do Poder Judiciário, ele não é. Ele é uma instituição autônoma, mas que está vinculada à estrutura do Poder Executivo. Não estou dizendo que o Ministério Público é parte do Poder Executivo de forma a obedecer o comando do Poder Executivo. Não é isso. O Ministério Público, né, ele é regido por 3 princípios aí, né, inclusive constitucionais, que é o princípio da unidade, o da independência funcional, né, que, inclusive, esses princípios estão lá no artigo 127, parágrafos 1º, 2º e 3º, né, da Constituição Federal. Princípio da unidade, o Ministério Público é um só, né? Princípio da independência funcional, por exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, né, ele pode inclusive ingressar com ação contra o governador do Estado, contra o Estado de São Paulo, né? Ele não é porque ele é o Ministério Público do Estado de São Paulo, não é porque ele é o Ministério Público da União, que ele estará subordinado a uma vontade do Poder Executivo. Ele é independente. E ele é uno por quê? Porque não se divide, o Ministério Público não é, né, separado em segmentos. Por exemplo, tem uma ação, né, na comarca de Dracena. Temos 3 varas na comarca, o Ministério Público da primeira, da segunda e da terceira, promotor, você entendeu? A, B e C. Bom, se o promotor A de justiça, ele está atuando no processo, amanhã tem uma audiência, ele não pode atuar, o promotor B da mesma comarca poderá atuar no processo, porque, na realidade, quem está no processo não é o promotor A, é o Ministério Público. E o promotor B, como faz parte do Ministério Público, né, poderá conduzir normalmente, né, aí a ação. Não é como funciona, né, com o advogado, né? O advogado não, se ele não tiver procuração nos autos, né, ele não poderá participar de audiências, ele não poderá conduzir o processo, tá? Então, o Ministério Público, ele é uno nesse sentido, né? Porque quem está no processo não é o promotor A, B ou C, é o próprio Ministério Público, né? E
o princípio da independência funcional. O Ministério Público ele é livre para atuar, independentemente da vontade de quem quer que seja, né? Bom, o Ministério Público ele é composto por profissionais, né, que tem que ter no mínimo o bacharelado em Direito, né? E aí a Constituição ela traça alguns requisitos, né, para que a pessoa possa, né, ingressar no Ministério Público. Ela tem que ter pelo menos o curso de bacharel em Direito, tem que ter 3 anos, né, de experiência jurídica, de prática jurídica. Isso não quer dizer que ele tem que ser advogado. Você pode ter sido, por exemplo, serventuário da Justiça, você pode ter sido um delegado, você entendeu? São 3 anos de prática jurídica. A Constituição, ela traça esses requisitos. O importante é que o integrante do Ministério Público, ele é recrutado através de concurso público, né? Aqui não há como a possibilidade do ingresso na magistratura de você ingressar, né, através do 5º constitucional na carreira do Ministério Público. A carreira do Ministério Público você ingressa sempre através de concurso público, né? Salvo cargos de direção como Procurador-Geral do Estado, como Procurador-Geral da União, onde as pessoas são indicadas, Procurador-Geral do Estado pelo Governador do Estado, Procurador-Geral da União pelo Presidente da República. Mas, mesmo nesses casos, para que seja Procurador-Geral do Estado, para que seja Procurador-Geral da União, há necessidade que seja membro do Ministério Público, né? Os procuradores do Procurador-Geral do Estado tem que ser membro do Ministério Público Estadual, o Procurador-Geral da União tem que ser membro do Ministério Público da União, né? Muita gente confunde, né, a figura do Procurador do Estado com o Ministério Público. O Procurador do Estado tem nada a ver com o Ministério Público, é uma instituição, tá? Intimamente ligada ao próprio Estado. A Procuradoria do Estado, ela atua na defesa dos interesses do Estado, tá? O Ministério Público atua na defesa dos interesses da sociedade como um todo. Pode até mesmo, lógico, atuar na defesa do interesse do Estado, quando esse, logicamente, for coincidente com o interesse social. Assim, na União, nós temos, né, o Ministério Público da União, que não tem nada a ver com a AGU, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, ela é um órgão, assim como as procuradorias dos estados, que tratam da advocacia protetiva da União. Ou seja, a AGU está lá para advogar, para defender interesses da União, enquanto o Ministério Público da União está lá para defender interesses da sociedade como um todo. Lógico, se esses interesses, repito, forem coincidentes com o da sociedade, também poderá defender os interesses da União, mas não de forma, né, como se fosse um órgão, né, da própria União. O ingresso no Ministério Público, né, se dá mediante concurso público, né, de provas e títulos, né, e aqui acontece também o que acontece com a magistratura. O promotor de justiça, né, que é o nome dado àquele que ingressa no Ministério Público, né, em primeira instância, né, porque quando ele atua no tribunal, chamamos de procurador de justiça, né? Veja, está falando procurador de justiça e não procurador do Estado. O procurador do Estado é a advocacia do Estado. Então, quando ele ingressa no concurso público, ele ingressa como promotor substituto, assim como o juiz. Aí tem um prazo de 2 anos, né? Que é vamos dizer assim, seria um estágio, né, aí inicial, e aí, passado o prazo de 2 anos, vem a vitaliciedade, né? Vem a vitaliciedade. Então, o promotor de justiça, ele ingressa mediante concurso público,
fica no estágio de probatório de 2 anos, depois de 2 anos ele será vitaliciado ou não, pode ser que não seja, dependendo do que ele aprontou aí, né, dependendo da sua conduta durante esse estágio probatório, poderá até que não seja vitaliciado. Mas eu já adianto que é muito difícil, né, que isso não aconteça. Bom, ele vitaliciado, ele tem a garantia, né, de que só poderá ser, só perderá o cargo, né, em virtude de decisão penal transitada em julgado, né? A mesma garantia lá dada à magistratura. O Ministério Público também tem a garantia da inamovibilidade, né? Assim como a magistratura, ou seja, não poderá ser removido de comarca, né? Ao bel prazer aí, né? De interesses, né? De outras pessoas, seja qual for o poder, né? Que essa pessoa ocupa. A não ser que seja para bem do próprio interesse público. Mas mesmo assim, o promotor só sairá de uma comarca para outra contra a sua vontade se ficar evidenciado através de um processo administrativo, né, instaurado perante a própria corregedoria, né, do Ministério Público, que é lógico, sempre garantida a ampla defesa do promotor, e aí, no final desse processo, se ficar evidenciado que é interesse público a sua remoção, ele será removido de comarca. Caso contrário, ele só sairá de uma comarca para outra, caso ele se inscreva, tenha interesse em se inscrever nos chamados concursos de promoção, né? E também o Ministério Público, assim como a magistratura, ele ingressa através de concurso público, como promotor de justiça substituto e ainda em instância inicial, né? Depois ele pode, dentro do seu quadro de carreira, ele vai para a entrância inicial, né? É onde ele ingressa. Depois ele vai para a entrância intermediária, né? E depois entrância final. A entrância final são as comarcas de entrância final. Depois da entrância final, o promotor de justiça, o próximo passo que ele poderá galgar é a procuradoria, né, de justiça, ou seja, ele deixa de ser promotor de justiça de primeira instância e passará a ser, né, procurador de justiça lá junto aos tribunais. Só para pontuar aqui, o Ministério Público atua tanto no Tribunal de Justiça quanto nos tribunais de contas dos estados, né, e também dos municípios. O Ministério Público também atua aí perante esses tribunais. Então, como vocês podem perceber, o integrante do Ministério Público ele tem, né, as mesmas garantias que tem o juiz, né? Falamos a vitaliciedade, a inamovibilidade, e a última garantia, que nós já vimos lá quando estudamos a magistratura, né, que é a irredutibilidade de vencimentos, né? É certo que essa garantia ela é dada a todos os funcionários públicos, mas com relação aos funcionários públicos comuns, existe a possibilidade da quebra, né, dessa irredutibilidade de vencimento, né? Assim como também a possibilidade da quebra dessa irredutibilidade de vencimentos do Ministério Público em situações excepcionais. Por exemplo, tem que descontar imposto de renda? Lógico que vai descontar. Tem que descontar previdência? Lógico que vai descontar. Então esses tributos aí, né, eles não entram na conta da irredutibilidade, né? Eles poderão ser logicamente deduzidos. Essa irredutibilidade é lógico, após os descontos legais aí, né, de tributos, né, previstos na própria Constituição Federal. Então o Ministério Público ele parece ser, né, um órgão do Poder Judiciário, mas parece não ser. Aliás, parece ser, mas não é um órgão do Poder Judiciário. Ela é uma instituição, né, permanente que visa a proteção da própria sociedade. Nem sempre foi assim, viu, gente? O Ministério Público que nós vemos hoje, que tem todo esse poder, né? Muitos até consideram o Ministério Público como um quarto poder, né? Porque o Ministério Público ele tem um poder muito grande. E esse poder foi dado pela Constituição de 1988. O Constituinte de 88, ele tinha uma preocupação muito grande, né,
com devidas interferências, né, aí a serem feitas pelo Poder Executivo, porque nós tínhamos acabado de sair de um regime, né, militar, onde as liberdades individuais muitas vezes não eram respeitadas, aquela coisa toda. Então, a Constituição de 88, ela foi bem previdente nesse aspecto, né? Por isso, fez o quê? Deu maiores poderes, né, para o Ministério Público. Se você tem uma ideia, antes de 88, o Ministério Público, ele atuava como advogado do Estado, como advogado da União, assim como hoje atuam os procuradores dos Estados, assim como hoje atuam os advogados, né, gerais aí da União. O Ministério Público era um órgão do Poder Executivo, né? E com a Constituição de 1988, né, o Constituinte deu esse poder, transformou o Ministério Público como uma instituição autônoma, né? Tanto é que lá na Constituição tem lá um capítulo, né? Uma seção, aliás, toda ela destinada ao Ministério Público, né? Essa seção está no capítulo 4, né? E que foi aí implementada pela emenda constitucional número 80 de 2014. Então vocês podem ver que a Constituição de 88 já tinha organizado o Ministério Público como instituição autônoma, e agora, em 2014, através da emenda constitucional número 80, ainda houve o quê? Ainda houve mais uma solidificação, né, desse poder. E a Constituição, ela trata do Ministério Público, gente, entre os artigos 127 até o artigo 130, né, 130A aí da Constituição Federal. Lógico que nós não vamos aqui, né, comentar, né, cada um desses dispositivos, né, mas só para que vocês tenham aí uma ideia, né, da preocupação do legislador com o Ministério Público, dê uma olhadinha no artigo 127 aí da Constituição Federal. Olha o que ele diz. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem, né, jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, né? Diz o parágrafo 1º do 127, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, né? O Ministério Público é um só, né? Apesar de termos Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, né? O Ministério Público é um só, quanto, né, ao seu objetivo geral é um só, por isso não se divide. E é o quê? E é independente, né, quanto à sua atuação. Uma outra garantia do Ministério Público é a sua autonomia funcional e administrativa, né, prevista lá no parágrafo 2º, né? O Ministério Público, através do seu procurador-geral, ele tem o poder de encaminhar projetos de lei de criação, né, de cargos, né, extinção de cargos e de serviços auxiliares, né, políticas remuneratórias de plano de carreira, né? Ou seja, o Ministério Público, ele tem também autonomia financeira e administrativa. Essa autonomia financeira do Ministério Público, lógico, a previsão de despesa e receita do Ministério Público está, por exemplo, se o Ministério Público é estadual, está inserida dentro do orçamento do próprio Estado, só que através de dotações específicas, através de dotações orçamentárias específicas. O Ministério Público da União, a sua previsão de receita e despesa está no próprio orçamento da União, mas também através de dotações específicas, né? Bom, o Ministério Público, já disse, ele é o quê? Ele é um só. Mas para efeito do seu desempenho, né, para racionalizar, né, a sua atuação,
o Ministério Público ele comporta uma classificação, e essa classificação ela é bem definida no artigo 128, né, aí da Constituição, que diz lá: o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende. Então nós temos o Ministério Público da União. Quem faz parte do Ministério Público da União? Diz lá: o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar. Quer dizer, o Ministério Público Federal é aquele que atua perante a Justiça Comum Federal, atua nos juízos federais, atua nos tribunais regionais federais. O Ministério Público do Trabalho é aquele que atua nas varas do trabalho, nos TRTs e também, lógico, junto ao Tribunal Superior do Trabalho. E o Ministério Público Militar, esse atua onde? Atua nos tribunais militares, ele é específico para a Justiça Penal Militar. E o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. O Distrito Federal, né, o Ministério Público do Distrito Federal, ele faz parte do Ministério Público da União. Dos territórios não haveremos que comentar, porque não existem mais territórios, né, mas ainda continua aqui, né, essa previsão. E tem os Ministérios Públicos dos Estados. Então nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Então temos 26 Ministérios Públicos organizados de acordo com a Constituição Federal permite. Então nós temos os 26 estados, né, são os Ministérios Públicos estaduais. E temos o Ministério Público da União, né, que compreende, né, segundo o artigo 128, o Ministério Público Federal, do Trabalho, Penal Militar e do Distrito Federal, né? Então, o Ministério Público da União, né, que é compreendido pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, Penal, Militar do Distrito Federal, tem como chefe supremo quem? O Procurador-Geral da República, né? Ele deve ser escolhido pelo Presidente da República e referendado, né, lá pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Tem um mandato de 2 anos, né? Tem um mandato de 2 anos, né? E esse mandato permite-se que ele seja reconduzido por mais 2 anos, na forma do parágrafo 1º, né, do artigo 128, e que deve ser nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira do Ministério Público da União, conforme já disse anteriormente, né? E a pessoa tem que ser maior de 35 anos, né? E também aquela coisa, reputação ilibada, notável saber jurídico, né? Tudo isso deve ser auferido aí, né, do Procurador-Geral da República. Nos estados, só para complementar, e o Procurador-Geral da República, uma vez assumindo o mandato, gente, ele não pode ser destituído, né, ad nutum pelo Presidente da República. O Presidente da República indica, ele é aprovado pela maioria absoluta do Senado. Uma vez nomeado, ele não pode ser exonerado ao bel prazer do Presidente da República, né? Só pode ser exonerado também pela aprovação da maioria absoluta daqueles mesmos que o aprovaram, que é o Senado Federal. Nos estados também assim funciona, né? Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal formarão lista tríplice dentre os integrantes da carreira, né? Eles fazem uma votação lá, escolhem 3 nomes para ser Procurador-Geral do Estado ou do Distrito Federal, né? E lá esses 3 nomes são encaminhados, essa lista tríplice, ela é encaminhada, né, ao Presidente da República, aliás, ao Governador do Estado ou ao Governador do Distrito Federal, se for no Distrito Federal, e o governador vai escolher um desses nomes, tá, para que seja o Procurador-Geral. Também tem mandato de 2 anos e uma vez nomeado também tem essa, né, garantia. Ele é indicado, né, pelo governador, né, e aí o governador nomeando, né, depois da aprovação da maioria absoluta, né, da Câmara dos Deputados, ele não poderá mais ser
exonerados sem que haja anuência dessa maioria absoluta, né, das Assembleias Legislativas. Então, com relação ao Procurador-Geral, o cara é escolhido pelo Presidente da República, ele passa para o Senado aprovando o seu nome por maioria absoluta, ele é nomeado no cargo. Uma vez nomeado, não poderá ser demitido, né, ad nutum, né? Somente com a anuência da maioria absoluta do Senado. Nos estados e no Distrito Federal, forma-se uma lista tríplice entre os próprios integrantes do Ministério Público. Essa lista tríplice é encaminhada ao governador e o governador fará a nomeação de um desses nomes, né? Bom, também os integrantes do Ministério Público dos estados, né, dos procuradores dos estados, né, terão um mandato, né, aí de 2 anos, permitida uma recondução. Da mesma forma que né, aí feito com relação à escolha do procurador-geral, né? A diferença da escolha do procurador-geral dos estados é que não haverá necessidade da aprovação da Assembleia Legislativa, tá? Quanto ao Procurador-Geral, ele tem que ter a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Então, nos estados escolhe-se uma lista, né? Faz-se uma lista tríplice, manda para o governador e o governador nomeia. Para a destituição, aí sim, os procuradores-gerais dos estados do Distrito Federal terão que ter, né, a deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo. Para a nomeação, não, mas para a destituição, sim. As garantias, já falamos, vitaliciedade e inamovibilidade e irredutibilidade de salário. As vedações também, né, são as mesmas, né, lá determinadas para a magistratura, né? O membro do Ministério Público não pode receber qualquer auxílio, né, honorários, tal, exercer a advocacia, participar da sociedade comercial, exercer atividade político-partidária, receber a qualquer pretexto auxílios ou contribuições, ou seja, todas aquelas vedações lá previstas, né, nas alíneas do inciso 2 do artigo 128. Bom, o Ministério Público, gente, ele tem as suas funções, falamos aqui de algumas funções e tal, mas ele tem algumas funções previamente determinadas pela Constituição Federal. Essas funções estão lá no artigo 129, né? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, que já falamos, né? Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, do serviço de relevância pública e assim por diante. Então temos lá 11, né, funções apregoadas aí pela Constituição Federal. O 129 fala no parágrafo 2º que as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira e que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição, né, que isso normalmente ocorre. O parágrafo 3º fala do ingresso, né, que tem que ser mediante concurso de público de provas e títulos, né, exigindo-se do bacharel em direito, então tem que ser bacharel em direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, né, observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Artigo 130 fala da participação do Ministério Público, né, nos tribunais de contas, que já falamos. E o 130A traz aqui uma característica própria do Ministério Público, assim como ocorre com a magistratura. Na magistratura nós temos a chamada, né, o chamado CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E o Ministério Público tem também um órgão que nós chamamos de órgão censório, né? Aquele órgão que vai, né, fiscalizar a atuação dos integrantes do Ministério Público. Esse órgão chamado Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, né? Ele está radicado em Brasília, ele é composto de 14 membros, né? 14 membros. Então, são 4 integrantes do Ministério Público, né, da União, né,
4 integrantes do Ministério Público dos Estados, né? 2 integrantes, né, da magistratura, 2 integrantes da advocacia, 2 integrantes, né, do povo em geral. Formam aí, né, 14 membros. Né? É o que diz o 130A lá. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo o Procurador-Geral da República que o preside, 4 membros do Ministério Público da União, né? 3 membros do Ministério Público dos Estados, desculpa, eu falei 4 dos Estados, mas são 4 membros da União e 3 membros do Ministério Público dos Estados. 2 juízes, né, indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e o outro pelo Senado Federal. Então, o Ministério Público, como vocês perceberam, né, até agora, ele é um órgão, né, autônomo, uma instituição autônoma, né, que tem independência financeira, administrativa e, o mais importante, independência funcional. Cada estado e o Distrito Federal tem o seu Ministério Público e a União tem o seu Ministério Público. O Ministério Público da União, ele é composto pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público Penal Militar, né, e pelo Ministério Público do Distrito Federal. Bom, gente, mais adiante, né, mais especificamente lá, quando estivermos estudando, né, os auxiliares do Poder Judiciário, lá no 4º ou 5º termo, nós vamos voltar a estudar, né, a atuação do Ministério Público. Só que aí já vamos estudar a participação do Ministério Público no âmbito do processo civil. Né? Aqui nós estamos estudando, né, como funciona o Ministério Público em todos os ramos processuais. Quando formos estudar lá no processo civil, o Ministério Público, nós vamos encontrar a sua regulação entre os artigos 176 até o 181 do CPC. Então, gente, espero que vocês tenham, né, aí aproveitado a aula, né, e sempre lembrando que procurem na doutrina, na jurisprudência, né, um aprofundamento a respeito daquilo que aqui passamos. Perfeito? Espero que vocês aproveitem, né, mais uma vez, e que compartilhem, né, esse vídeo aí com amigos, né, com parentes que são, né, ou que estejam interessados aí nessas informações, e não se esqueçam de se registrarem aí, né, no canal que estamos veiculando aí no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima aula.